Pois bem, hoje vamos fazer a quarta e última aula sobre integração nesta altura. Depois voltaremos a falar de integração mais para a frente, quando tivermos ferramentas técnicas que nos possibilitarão esclarecer algumas coisas que vamos deixar propositadamente em aberto agora. O que quero fazer hoje é, por um lado, ainda falar de como se calculam integrais hoje um bocadinho mais realistas que os primeiros exemplos, mas hoje em situações tridimensionais, portanto em R3. Depois voltar a olhar para a definição de integral para tentarmos perceber minimamente o que é que envolve existir o integral, porque nem sempre o integral vai existir e nós vamos precisar de informação mais fina sobre isso, que ainda não iremos usar totalmente, mas quero que vocês tenham a noção daquilo que vamos precisar fazer quando falarmos de continuidade de funções. Não vai demorar muito. Finalmente, aquilo de que falarmos sobre integrabilidade reflete-se na estratégia de demonstração do teorema de Fubini. Eu não vou demonstrar o teorema de Fubini. Vou, no entanto, fazer algumas observações sobre qual é a ideia por trás da demonstração. E a ideia é extremamente simples. No entanto, o teorema de Fubini explicar a demonstração, embora a ideia seja muito, muito simples, fica um bocado pesado usar a notação da definição de integral para tanto o integral original da função f da região no intervalo de Rn, como dos integrais iterados. É isso que acontece. Portanto, tem que se escrever somas superiores, somas inferiores, e quem olha para lá pela primeira vez olha para aquilo e fica aterrorizado. No entanto, aquilo que de facto se usa na demonstração, à parte de notação e definição de integral, são coisas extremamente simples, convém ter consciência quais são. Okay? Portanto, se tiver tempo, a última observação da aula será sobre isso. Bom, vamos então para mais exemplos de cálculo. Okay? Portanto, vocês estão lembrados que ao aplicar o teorema de Fubini para calcular integrais em R3 havia duas estratégias de como pensar no assunto que correspondiam, portanto, vamos lá escrever qualquer coisa, não é? Portanto, vamos supor que A é um subconjunto de R3, ok? Limitado. E que temos uma função f definida em A, limitado, ok? Portanto, este conjunto ser limitado e a função ser limitada são duas limitações que nós temos a priori quando estamos a discutir integrais, da maneira que o fizemos. Há maneiras de fazer teoria de integração em que se removem estas restrições e, eventualmente, um dia, quando vocês estudarem um bocadinho mais de matemática, porque precisam dela por qualquer razão, verão. Ora bem, nós, quando queremos calcular o integral de f em A, vimos que podíamos fazer uma de duas coisas. Ou considerávamos, na maneira como pensamos, pois aquilo que obtemos no fim para fazer as contas é igual. Mas uma maneira possível é dizer, vou fazer o integral duplo do integral simples,
E uma possibilidade poder ser, por exemplo, integrar primeiro em ordem a Z. Okay? Portanto, o que eu estou a escrever é a menos de uma permutação das variáveis, certo? Portanto, uma possibilidade pode ser fazer isto e depois integrar em x e em y. E os conjuntos onde tínhamos que fazer os cálculos eram algo que eu vou aqui abreviar da seguinte maneira: o integral duplo na projeção no plano xy do conjunto A e o integral em Z num corte para x e y fixados do conjunto A. Já explico o que é que eu quero dizer com aquelas duas coisas. Aliás, uma vou pôr em cores diferentes, senão isto parece tudo muito amontoado. Não é? Portanto, por aqui. Um corte conjunto A para x e y fixado. Coisa que, portanto, aquele C e A para um certo x e y era conjunto dos Z's reais, tais que x, y, Z pertence a. Ok? Ou seja, estou a ver que Z's é que eu apanho quando fixo o x e y e me desloco numa direção paralela ao eixo dos Z. O outro conjunto, portanto, do integral duplo, eu escrevi assim. O que é? É o conjunto dos pontos x e y de R2, tais que existe um Z tal que x, y, z pertence a. Ou seja, o conjunto de todas as projeções de pontos do conjunto A no plano x, y. É isso que eu estou a falar. Okay? Portanto, estas duas coisas, nós sabemos interpretá-las a olho, geometricamente, de maneira simples. Sabemos o que é que aquilo significa. Okay? É essa visualização que temos que fazer para decidirmos quais são os limites de integração. Depois disto, resolvemos o integral duplo e ficamos finalmente com o integral iterado, assim dito, nas três variáveis sucessivamente. Há outra, no entanto, outra possibilidade. A outra possibilidade, em vez de fazer isto, também se pode fazer isto com um integral simples de um integral duplo. Posso pôr aqui, mais uma vez, isto é algo a menos de uma permutação de variáveis. Okay? Estou a pôr aqui de z dy no integral de dentro, mas podia pôr outra coisa qualquer. Poderia ser algo assim. Okay? Desta vez, o integral duplo é num corte do conjunto A para x constante. Portanto, algo que eu poderia indicar assim, corte de A para x constante, que é um conjunto bidimensional. Finalmente, o integral de fora é uma projeção, mas no eixo do x, conjunto A. Portanto, o significado destas coisas são parecidas, só que agora as dimensões são diferentes. Não é?
Bom, o que é que isto me adianta? Adianta-me ter sistematizado isto assim, adianta-me para eu pensar corretamente quando vou lidar com um problema. Ok? Eu vou utilizar a primeira destas duas possibilidades, a possibilidade está aqui a verde, para resolver um exemplo em que até acontece que à primeira vocês pensam, como é que geometricamente raio de coisa será aquela? Como é que será o desenho? Um exemplo em que vocês podem dizer, eu tenho dificuldades em desenhar esta coisa. No entanto, se tivermos em atenção sabermos o que é que estas coisas são, okay? Estes conjuntos, até é relativamente fácil lidar com isso. Portanto, vamos lá ao exemplo. O exemplo, como pensar desta maneira, pode ser este. Vamos considerar como conjunto A, conjunto dos pontos de R3, tais que x quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1, e também, vamos lá ver, x quadrado mais z quadrado é menor ou igual a 1. Okay? E vou querer calcular o volume. Yeah. O meu objetivo é calcular muito simplesmente o volume deste conjunto. Primeira questão a resolver. Que raio de conjunto é este, não é? Ora bem, não é muito difícil perceber o que é aquilo. A definição não é assim tão complicada. No entanto, desenhá-lo não pode ser pouco agradável. Okay? Portanto, fazendo aqui um sistema de eixos como de costume, a condição x quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1, toda a gente sabe que define um cilindro, okay? Em que o eixo de simetria é o eixo dos z's, cilindro esse que é o lugar geométrico dos pontos que estão a uma distância menor ou igual a 1 do eixo dos z's. Pois é, o que eu posso desenhar aqui, para sugerir, okay? Facilmente assim, que será ponto eixo dos y passando ali por 1, não é? Aqui no eixo do x passando por 1. Okay? Para ali menos 1 algures. Bom, haverá qualquer coisa assim, certo? Portanto, quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1 são todos os pontos o eixo de simetria é o eixo dos z's, ok? O meu desenho pode ser que não torne isso claro, mas é isso que eu estou a dizer. Portanto, para a primeira inequação, é isto que se passa. Para a outra, enfim, os y estão trocados com os z's, certo? Portanto, se eu considerar isso, eu simplesmente tenho um outro cilindro
que é formado pelos pontos que estão a uma distância menor ou igual a 1 do eixo dos y, certo? Bom, estas duas coisas interceptam-se. Portanto, o que eu estou a considerar é o conjunto dos pontos que verificam simultaneamente ambas as condições. Como vocês sabem, de cálculo 1, quando eu ponho aqui na descrição do conjunto uma vírgulazinha, aquilo é equivalente a ter escrito uma operação de conjunção. Okay? Portanto, quero um conjunto que verifica estas duas coisas ao mesmo tempo. Claro está, vocês vão interceptar os dois cilindros, ficam com algo limitado, certo? Portanto, tem que estar dentro, entre aspas, dos dois cilindros ao mesmo tempo. Okay? Fica algo que é limitado. No entanto, vocês aqui no meu boneco, portanto, já é suficientemente horrível, vocês olham para aqui e dizem, qual será o aspecto desta coisa? Okay? No entanto, reparem, eu não estou propriamente interessado em fazer um desenho muito artístico da interseção destes dois cilindros. O que me interessa, de acordo com o que eu vi há bocado, é obter certos cortes e certas projeções para determinar os limites de integração. Okay? Portanto, vamos ver uma maneira fácil de fazer isso, mas pensando, eu quero determinar projeções e cortes de uma daquelas duas maneiras que vistes há bocado. Eu vou usar a primeira que mencionei e vou fazê-lo assim, vou querer arranjar algo desta forma. Isto é um volume, portanto, nós sabemos que para um volume eu vou ter que integrar a função 1 no conjunto A. Portanto, o meu integral, já agora, o volume em A, ponho lá em cima, não ocupar espaço cá em baixo, que é precioso. O volume de A, por aquilo que já tínhamos discutido, vai ser o integral em triplo em A da função 1, simplesmente, não é? Portanto, eu vou querer calcular isso à custa de, primeiro, integrar em ordem a Z, na vertical, e depois integrar em ordem a x e a y. Portanto, eu vou pensar desta maneira. Okay? E agora preciso de determinar o quê? Bom, posso começar pelo lado de fora. Vocês podem raciocinar olhando primeiro para os limites de dentro ou de fora, mas começar pelo lado de fora. Reparem que aquilo que eu preciso aqui, estou agora a assinalar, vai ser a projeção no plano XY do conjunto A. Okay? Mas reparem, o meu conjunto A, eu de certeza estou dentro do cilindro azul, certo? Que é definido por x2 mais y2 é menor ou igual a 1. Ok? O que o cilindro verde faz ao limitar isto, faz limitações, digamos, em altura, na direção dos z. Na direção do xy não faz mais nada. De maneira que aquela projeção no plano xy do conjunto A vai ser muito simplesmente definida por x2 mais y2 menor ou igual a 1. Ok? Portanto, eu ponho assim, não ponho as chavetas do conjunto, etc. É um abuso de notação comum para não estar a sobrecarregar isto demais. Bom, e agora os limites de integração do primeiro integral em Z. O primeiro integral em Z, reparem que, se vocês imaginarem aqui uma linha vertical, portanto já sabemos que a projeção no plano XY será este círculo, certo?
Portanto, algo definido por x2 mais y2 menor ou igual a 1 e por z igual a 0. Portanto, a projeção no plano XY é isso. Mas agora, na vertical, vou ter que considerar retas verticais entre C tal conjunto. E como é que essas retas verticais vão ser limitadas? Ora, não vão ser limitadas, desde que eu esteja dentro do círculo x2 mais y2 menor ou igual a 1, elas não vão ser limitadas pelo cilindro azul. Vão ser limitadas pelo cilindro verde, certo? Qual é o valor de Z em que eu entro no cilindro verde e qual é aquele em que sai quando faço o Z crescer? Ora bem, eu posso determinar isso à custa da equação da superfície do cilindro verde. Ou seja, eu tenho, haverá um ponto aqui em cima em que eu saio e um ponto aqui em baixo em que eu entro, ok? Um e outro terão que estar, obviamente, na superfície do cilindro verde. E é um valor de Z que eu ando à procura com x e y fixado. Ora, o que eu tenho a fazer é pegar na equação da superfície do cilindro e resolver em ordem a Z. Ou seja, o ponto em que sai terá um valor de Z que será a raiz quadrada de 1 menos x quadrado, a raiz quadrada positiva. E o ponto em que entro, cá em baixo, vai ser com certeza a raiz quadrada negativa. Ok? De maneira que são esses os limites de integração que me parecem aqui. Okay? Bom, e agora eu vou fazer as contas, não é? Reparem, o integral dentro é um integral em ordem a z. A função integrando é uma constante. Bom, dá simplesmente o limite superior menos o limite inferior. Portanto, eu vou ficar com o integral duplo de 2 vezes a raiz de 1 menos x quadrado. Ok? E agora este integral... falta-me aqui um 1, não é? Já é relativamente fácil de calcular. Portanto, neste momento, o meu problema já é bidimensional. Okay? Antes de fazer as contas deste integral, voltemos a olhar para o boneco que eu tenho cá em cima. Reparem que determinar esta projeção, portanto, o essencial aqui foi determinar que a projeção do conjunto no plano XY era o círculo x2 mais y2 menor ou igual a 1. Corresponde a nós situarmos lá no topo do eixo dos Z's e olharmos para baixo assim, certo? É isso que nós temos que fazer para ver. O que é que eu apanho? É situarmos lá em cima, para Z muito grande e olharmos cá para baixo, certo? Se eu quisesse fazer isto, não por esta ordem de integração, mas por outra, o que é que eu via se me pusesse lá no fundo do eixo dos Y, para Y grande? Se eu fizesse a mesma coisa, mas aqui do lado dos Y grandes, olhava para aqui, da direita para a esquerda no meu desenho, o que é que eu via? Bom, via um círculo, que é o círculo x2 mais z2 menor ou igual a 1, pelas mesmas razões, não é? Porque neste conjunto, trocar y com o z, eu fico exatamente na mesma. Não é? No entanto, se eu olhar dos x grandes para aqui, para e vejo uma coisa completamente diferente. Se vocês olharem dos x grandes para aqui, reparem que têm que estar simultaneamente no círculo azul, no cilindro azul e no cilindro verde. Vocês verem a projeção dessas duas coisas, no plano, cada um deles projetado no plano y de z, ficam duas faixas que se intersetam ortogonalmente. Ou seja, vocês o que veem, se estiverem para x grande, o que veem é um quadrado. Portanto, a projeção no plano y de z deste conjunto é um quadrado. Okay? Se vocês tentassem fazer o mesmo tipo de cálculos, portanto,
por uma ordem de integração em que tivessem que ver esta projeção, os cálculos são completamente diferentes. E digamos que parecem um bocadinho mais complicados, com certeza. Reparem que, olhando dessa forma, vocês vão encontrar ou a superfície do cilindro azul ou a superfície do cilindro verde. De maneira que haverá partes desse quadrado em que vocês olham para lá e estão a ver o cilindro verde e outras em que estão a ver o cilindro azul. De maneira que têm que dividir o quadrado em bocados, etc. Bom, para o volume isto não seria muito catastrófico, porque vocês podiam usar simetria e poupar nas contas. Porque, enfim, façam os detalhes, pensem um bocadinho nisso, vejam que se for para calcular o volume não haveria grande problema. No entanto, se fosse para calcular um integral de uma função em que vocês não pudessem permutar o y com o z, vocês tinham que considerar vários pedaços, tinha uma coisa mais complicada. Okay? Portanto, esta minha escolha de olhar lá de cima do topo do eixo dos z é uma boa escolha. A boa escolha também podia ser olhar lá da direita, do topo, do extremo direito aqui do eixo dos y, mas olhar do extremo do eixo dos x já podia ser uma má ideia. Estas coisas não são equivalentes. Bom, voltando para os cálculos. Portanto, no momento em que eu tenho este integral duplo, portanto, posso esquecer tudo o que era tridimensional. Limpo aqui o meu boneco. Aliás, bom, limpo o boneco. Demora um bocadinho, mas não é grave. E, portanto, o meu problema neste momento, eu simplesmente tenho que integrar num círculo x2 mais y2 menor ou igual a 1. O meu círculo não parece muito circular, não é? Mas, pá, portanto, tenho aqui a circunferência x2 mais y2 igual a 1. Bom, como é que eu vou fazer as contas? Posso escolher primeiro integração em ordem a x ou primeiro integração em ordem a y. Certo? Talvez seja mais simples primeiro considerar a integração em ordem y. Porquê? Porque a função integranda não depende de y, não é? De maneira que pelo menos a primitiva não será complicada. Portanto, eu vou decidir, parece mais simples fazendo a integração primeiro em ordem y. Fazer em ordem y, o que eu tenho que fazer é, mais uma vez, uma projeção e um corte, não é? Portanto, a minha projeção do meu círculo no eixo dos x vai ser o intervalo menos 1 a 1, certo? 1 já lá está. E quando faço este corte para x constante, os meus valores extremos de y, posso obtê-los da equação da circunferência resolvendo em ordem y. Portanto, dá uma raiz quadrada de 1 menos x quadrado aqui e menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado cá em baixo. Okay? Portanto, como é que vai ser o meu integral agora? Bom, vou apagar este aqui, que era aquele original. E vou ficar com o integral entre menos 1 e 1, do integral entre menos raiz de 1 menos x quadrado e raiz de 1 menos x quadrado, de 2 raiz de 1 menos x quadrado, primeiro integrando em y e depois integrando em x. Okay? Bom,
A primeira integração, a função integranda não depende de y, portanto, o que vai dar vai ser a função integranda vezes o limite superior menos a função integranda vezes o limite inferior. O que é que isso vai dar? Vai dar, felizmente para nós, as raízes quadradas vão desaparecer, não é? Vai ficar 4, 1 menos x quadrado, e x. Bom, e agora? Bom, primitiva desta coisa, em ordem a x toda a gente sabe fazer, não é? Vai ser x menos x ao cubo sobre 3, a calcular entre x igual a menos 1 e x igual a 1. O que é que isto dá? Bom, em 1 vai ficar, no parente escuro fica 1 menos 1 terço, portanto 2 terços, portanto vezes 4, 8 terços. Depois, menos o valor em menos 1, é multiplicar isso por 2, portanto vai dar 16 terços. Okay? Portanto, 16 terços é o volume daquele sólido. Okay? Já agora, observação, no texto vocês encontram uma animação bonitinha, ou relativamente bonitinha, porque tem alguns problemas, deste conjunto, okay? Que foi obtido com uma biblioteca de JavaScript chamada FreeJS, que serve para fazer animações tridimensionais. No entanto, tem uma limitação quando há muitas superfícies, ela baralha-se um bocadinho com a ordem porque vemos as coisas. Mas isso é algo que é um bocadinho difícil de resolver. No entanto, dá-vos uma ideia de qual é o sólido, se vocês tiverem dúvidas sobre qual é o sólido com que estávamos a lidar aqui. No entanto, saber exatamente qual era o sólido não foi preciso. Nós precisamos é de conhecer cortes e projeções, okay? Que muitas vezes é mais fácil do que ter todos os detalhes do conjunto. Okay? Era isto que eu queria chamar a atenção, este exemplo 2. Okay? Dúvidas? Professor, eu não percebi a primitiva que o professor fez. Qual primitiva? Nós passámos de 2 vezes raiz de 1 menos x ao quadrado para 4 vezes 1 menos x ao quadrado. A primitiva é a ordem y. Sim. Ou seja, do ponto de vista do y, 2 vezes raiz de 1 menos x quadrado é uma miserável constante. Ok? Você está Ok. baralhado porque até poucos meses atrás só havia uma variável. Você está a olhar ali para aquele x e sente um impulso irresistível de primitivar em ordem a x. Mas não é isso que está a passar. Está a integrar em y. Okay? De maneira que aquilo é uma constante e os limites de integração do ponto de vista do y também são constantes, não é? De maneira que o que é que vai dar? Limite superior menos limite inferior, dá 2 raiz de 1 menos x quadrado, vezes a função integranda. Curiosamente é exatamente a mesma coisa. De maneira que dá 4 vezes 1 menos x quadrado, que é simplesmente o quadrado da raiz de 1 menos x quadrado. Certo? Ok, já percebi. Obrigado, professor. É daquelas coisas que é muito mais simples do que pensámos, mas o nosso cérebro insiste da primeira vez que a vê a fazer a coisa complicada. Vocês têm que ter cuidado com isso. Bom. Pode só repetir os limites de integração quando se faz em ordem a dy? Certo. Os limites de integração em ordem a dy são obtidos da equação da circunferência. Aquilo que eu quero saber é, para um x fixado, algures entre menos 1 e 1, qual é o menor y e o maior y. Portanto, ora bem, como é que eu faço isso? Resolvo a equação x2 mais y2 igual a 1 em ordem ao y. Ora, passo o x quadrado para a direita e extraio raiz quadrada, só que há a raiz positiva e a raiz negativa. O limite inferior é a raiz negativa, será algures por aqui, e o limite superior, a raiz positiva, algures por lá. Está bem? Professor, então, se faz assim para o dy, porque é que não faz também assim para o dx?
imagina, porque é que para o dx fez de -1 a 1 e para o y já foi encontrar a equação? Bom, isso é voltar ao princípio da integração que nós estamos a fazer. Repare, o que eu estou a fazer é como fiz os exemplos bidimensionais para trás. Ou seja, a integração que eu estou a fazer é um caso particular fazer uma coisa deste género. Isto não é simétrico no x e no y. Quando eu dou uma ordem de integração, quando você está a fazer o primeiro integral, ainda não está a integrar em ordem ao x, que é o que está de fora. De maneira que você está, de facto, a calcular vários integrais, cada um para um x diferente, quando faz a primeira integração, esta integração. Okay? De maneira que o x que está aqui é variável e tem que considerar todos os x possíveis. Okay? Quando faz aquilo que está entre parênteses, okay, já integrou em ordem y. Portanto, simplesmente já não tem uma função de y e está a considerar todos os x possíveis. Por isso é que na integração de fora você tem -1 a 1 e na integração de dentro tem menos raiz de 1 menos x quadrado a raiz de 1 menos x quadrado. Se eu quisesse fazer isto por ordem de integração contrária, acontecia a mesma coisa com papéis do y e do x trocados. Ou seja, em y integrava entre -1 e 1, são todos os y possíveis, e em x, bom, em x tinha que ir olhar para a equação da circunferência e resolver em ordem x. Bom, dada a simetria que ela tem, vou obter para extremo superior raiz de 1 menos y ao quadrado, para extremo inferior menos raiz de 1 menos y ao quadrado. Okay? Se voltar atrás e vir o exemplo que nós vimos de um triângulo, o conselho é, se isto ainda lhe causar problemas, volte atrás ao triângulo e convença-se do triângulo como estávamos a fazer as coisas. Okay? Eu já preciso, obrigado. Bom, vamos então às outras coisas que eu queria ainda falar. Que são coisas que eu evitei falar. Parem, a maneira como estamos a fazer cálculo 2, no princípio, é tentar pôr-vos a pensar em mais que uma dimensão muito rapidamente, que é uma das grandes dificuldades para os alunos em cálculo 2. De maneira que é por isso que estamos a deitar tudo o resto de fora e a dizer, aquilo vou supor que as funções são integrais, para tentarmos lidar com isso o mais cedo possível, enquanto vocês não estão a fazer trabalhos de informática e coisas do género, que vos põem a cabeça à roda rapidamente, no meio do segundo semestre. Okay? Porque com uma ordenação mais conservadora do programa era isso que iria acontecer. Vocês encontrariam a integração quando já estão a fazer trabalhos de programação, que ocupam horas e horas. E depois as consequências disso costumam ser um bocadinho catastróficas. Bom, mas pusemos coisas de lado. Uma coisa que pusemos de lado é responder a seguinte pergunta. Dada uma função limitada com domínio limitado, nós queremos responder a uma pergunta extremamente importante. Quando é que f é integrável? Em particular, as contas que andamos a fazer com o teorema de Fubini para calcular integrais assumem que eu de alguma maneira sei que a função é integrável.
de momento vocês têm só uma coisa a esse respeito. A minha palavra que a função era integrável, que aquilo fazia sentido. Ok? De maneira que estamos em areias movediças, do ponto de vista de sabermos o que estamos a fazer. No entanto, eu sei qualquer coisinha sobre quando é que uma função f é integrável. Qualquer coisinha é a definição. Em matemática, as definições são feitas para nós as compreendermos e podermos usá-las com facilidade para provar outros resultados. Não são feitas para serem usadas com facilidade em tudo que nos passa pela cabeça. Ou seja, a definição de integrabilidade, do ponto de vista de decidir que uma função é integrável, é muito pouco prática. Ok? Porquê? Porque faz-nos ter que pensar em todas as somas superiores possíveis, todas as somas inferiores possíveis, considerar o supremo e o ínfimo dessas coisas. Isso é muito pouco prático. Nós precisamos de uma maneira mais agradável de resolvermos esta questão. Okay? E tal maneira existe. Okay? No entanto, vai precisar nós sabermos dizer quando é que uma função é contínua e não é contínua e de alguma forma medirmos os conjuntos onde uma função é contínua ou não. Okay? Ou melhor, de facto, vamos ver é que temos que medir o conjunto onde a função não é contínua, temos que mostrar que é pequeno num certo sentido. Vai ser isso o grande critério que nos vai salvar no meio desta confusão de saber que funções é que são integrais. Porquê que é nesse caminho que vamos ter que andar? Pelo seguinte, portanto, o que sei de momento é que f é integrável se o supremo para todas as partições possíveis, vou pôr aqui supremo um P, é P a partição aqui, das somas inferiores do F relativamente à partição P for igual ao ínfimo das somas superiores do F relativamente à partição de V, pode ver o P. Okay? É isto. O lado esquerdo da igualdade é aquilo que nós designamos por integral inferior, o lado direito é o integral superior. Portanto, no momento que eu sei sobre integrabilidade é isto. Esta é a definição, não é? Bom, não é difícil perceber o seguinte, que uma soma inferior do F é sempre menor ou igual a uma soma superior, mesmo que envolvam partições diferentes. Portanto, suponham por um momento que P1 e P2 são duas partições de um intervalo I, vou supor que I é o intervalo que contém o conjunto A, onde estamos a aplicar a definição das convenções habituais que eu usei. E suponham vocês que tenho soma inferior do F relativamente à partição P1 e a soma superior do F relativamente à partição P2. Uma coisa que eu posso fazer quando tenho duas partições, escolher partições é simplesmente escolher um número finito de pontos à custa de produtos cartesianos de partições de intervalos de R, certo? E uma coisa que eu posso fazer com partições é criar uma terceira partição à custa das duas primeiras. Okay? Chamar P uma partição que eu obtenho juntando P1 e P2. Okay? Reparem que o que é que acontece quando faço isto? Bom, imaginem um retângulo subdividido em subretângulos por uma partição. Imaginem o mesmo retângulo dividido por outra partição. Juntarem os pontos que usarem para fazer esse cortar as postas do retângulo, vão ficar
com sub-retângulos, e de certeza cada um deles está contido num dos originais, ou numa ou na outra. Não é? Bom, e agora, vocês podem muito facilmente pensar, como isto são subconjuntos dos conjuntos originais, quando eu considero soma superior, para fixar a ideia, estou a considerar supremo nos subretângulos, ou melhor, nos subintervalos, então, qualquer. Como estou a considerar supremo, sei lá, divido um retângulo em 4, se o supremo no retângulo todo será com certeza maior ou igual aos supremos em cada um dos 4 em que o subdividi. Bom, de maneira que é fácil perceber que esta soma superior é de certeza maior ou igual à soma superior do F relativamente à partição P, certo? Como soma superior que é, de certeza que é maior ou igual à soma inferior correspondente. Ok? Porque eu aqui, quando comparo a soma superior e uma soma inferior relativamente à mesma partição, eu só preciso olhar para os ínfimos e para os supremos. O ínfimo é de certeza menor ou igual ao supremo, certo? Depois aqui, entre a soma inferior relativamente à partição P1 e a partição P, como P foi construída à custa do P1, considerando mais pontos, aquilo que eu já tinha feito ali do lado direito desta cadeia de desigualdades posso voltar a fazer, agora em sentido contrário. De maneira que eu posso sempre dizer que uma soma inferior é sempre menor ou igual a uma outra soma superior. Ok? Mesmo que elas sejam diferentes. Isto não é totalmente óbvio, portanto eu descobri aqui qualquer coisa. Voltemos aqui à condição que me dizia que tinha integrabilidade. Esta coisa do supremo das somas inferiores ser igual ao ínfimo das somas superiores, vocês pensarem um bocadinho, já tendo em consideração que tem esta relação entre somas inferiores e somas superiores que funciona sempre, pode ser reinterpretado da seguinte maneira. Portanto, eu posso arranjar uma proposiçãozita, que é uma versão mais quantificada, dá mais jeito para fazer contas, da definição de função integrável. Posição f é integrável se e só se, portanto, o supremo e o ínfimo têm que ser iguais. Portanto, quer dizer que vocês têm que arranjar uma partição tal que uma coisa esteja perto da outra. Pensarem um momento, podem escrever isso da seguinte maneira. Qualquer que seja o epsilon positivo, cá vem o nosso velho amigo epsilon positivo pequenino, existir uma partição P, no conjunto de todas as possíveis partições, no P de I, que eu aqui estou a pensar na definição original com intervalos, a soma superior menos a soma inferior for menor do que epsilon. Ou seja, consigo que a soma superior e a soma inferior para uma dada partição estejam a menos de epsilon. E consigo fazer isto independentemente do epsilon. Na definição original, reparem que para aproximar-me do ínfimo e para aproximar-me do supremo, as partições que eu usava não eram necessariamente a mesma. Okay? No entanto, graças a esta coisa que eu estive a ver, que quando tenho duas partições, uno as duas, fico com outra, dá melhores aproximações, graças a esta desigualdade. Aqui. Posso melhorar um bocadinho a informação que eu tenho para decidir quando é que uma função é integrável da forma que está aqui. Esta proposição chama-se uma condição necessária e suficiente de integrabilidade. Tem a vantagem que é um bocadinho mais palpável que a definição
Professor, Sim, diga. desculpe, quando faz o conjunto de partições e não se está a referir ao A, que é o conjunto. Não, eu lembro de uma coisa. O que nós teníamos o integral em A com A, um conjunto limitado do F, era a custo do integral em I, com I um intervalo, menor intervalo limitado e fechado contendo A, da extensão trivial do F. Certo. Ok. Ok. Portanto, eu estou com isso em background, ok? Mas não vou estar a repetir todos os detalhes, mas é as mesmas convenções. Professor, Portanto, eu estou por um momento a supor que o A é um intervalo. Obrigado. Agora notem aqui uma coisa. Esta diferença entre soma superior e soma inferior pode ser um bocadinho explicitada. Porquê? Porque eu sei escrever o que é uma soma superior e uma soma inferior. Portanto, aquela condição podia ser assim. Qualquer que seja o epsilon... tem que acontecer isto. Qualquer que seja o epsilon positivo, existe uma partição P, tal que, agora, explicitando que é uma soma superior e uma soma inferior, posso, como somatórios, não é? E pondo em evidência os volumes dos intervalos, portanto, se IJ for um subintervalo da partição, ficam algo com este aspecto. Estará a multiplicar portanto, explicitando o que é a diferença entre uma soma superior e uma soma inferior, fica uma coisa desta. Reparem que isto é uma soma de parcelas positivas. Eu estou a exigir que uma soma de parcelas positivas seja pequena. Okay? Cada parcela é o produto de duas coisas. Uma diferença entre o supremo e o ínfimo, por um lado, do F do subintervalo correspondente, e por outro lado, o volume do subintervalo. Okay? Como é que eu torno uma soma de parcelas positivas, positivas ou nulas, pequena? Bom, eu tenho que ter a certeza que todas as parcelas são pequenas, de alguma forma, não é? Tenho que controlar isto muito bem. Só que cada parcela é o produto de duas coisas. Ora, para fazer um produto pequeno, reparem, cada um dos fatores que eu tenho aqui, como f é limitada, o supremo do f menos o ínfimo do f no domínio em que estamos a integrar é limitado. Okay? Portanto, cada um destes fatores, do lado esquerdo, é limitado por o supremo do modo de f. E do lado direito, o volume de cada subintervalo também é limitado pelo volume do intervalo todo. Okay? Portanto, eu tenho aqui cada um destes fatores é limitado, mas ser pequeno é que é mais difícil, não é? Bom, portanto, o que eu gostaria era que, por exemplo, estes supremos menos ínfimos em cada um dos subintervalos IJ fosse pequenito, ok? Se isso acontecer de uma maneira capaz, não sei muito bem como, mas se for, então esta soma também será pequena e isto funciona. No entanto, isso nem sempre acontece, não é? Lembrem-se daquele exemplo em que eu integrava um triângulo T, okay? Em que estendia o meu f asterisco, era 0 cá fora e era qualquer coisa aqui dentro do triângulo. Suponham que querem calcular simplesmente a área do triângulo, uma coisa muito pequena. O f asterisco era 1 em t e era 0 em i menos t, não é? Ora bem, há aqui uns desgraçados nos pontos, neste quadrado, onde aquele supremo menos o ínfimo não é pequeno. Pontos são esses. Qualquer que seja o subintervalo que os pontos têm. Os pontos desta diagonal, como a função é 1
aqui no triângulo e 0 fora dele, todos os pontos aqui sobre esta diagonal, qualquer que seja o subintervalito que vocês ponham em cima do ponto, vocês apanham ponto onde a função f' é 0 e outros onde é 1. De maneira que quando vão fazer as contas para a parcela, correspondente àquele subintervalito pequeno que eu pus ali, aquele supremo menos o ínfimo vai dar 1, não é pequenito. Okay? No entanto, mas eu ainda tenho esperança de fazer essa parcela naquela soma toda pequena. Como? Bom, talvez, se eu conseguir que o subintervalo em que acontece esta coisa desagradável tiver volume pequeno, então isto não é problemático. De maneira que, se vocês quiserem provar, usando a definição, que de facto aquela função é integrável no quadrado, o que vocês fazem é cobrir aquela diagonal com os quadradinhos cuja soma de volumes é pequena. Okay? De maneira a que estas parcelas em que a diferença entre o supremo e o ínfimo é 1, têm uma pequena contribuição. Okay? De maneira que vocês notam aqui uma coisa, que vai ser importante para a integrabilidade esta diferença do supremo menos o ínfimo do f. Num subintervalo, esta diferença, nós queremos que seja pequena. Nós queremos controlar isto por coisas pequenas. Só que às vezes não conseguimos fazer isso. Okay? Bom, isto vai ter a ver com a definição de continuidade de uma função. Nós vamos ver é que se uma função, vamos ver isso nas próximas semanas, 1 ou 2 semanas, se uma função for contínua num ponto, eu consigo controlar esta diferença simplesmente cobrindo o ponto com um intervalo de volume pequeno. Se a função não for contínua no ponto, isso vai ser impossível. Okay? E aqui vai estar a ligação entre continuidade e integrabilidade. Okay? Portanto, o conjunto dos pontos onde não tem continuidade não pode ser muito grande. E o nosso grande objetivo sobre esta questão vai ser exatamente tornar esta afirmação precisa. Ok? E isso vai ser o nosso objetivo nas próximas 2 semanas, mais ou menos. Um dos nossos objetivos, vamos falar de continuidade em geral. Ok? Umas últimas palavras simplesmente sobre a demonstração do teorema de Fubini. Na demonstração do teorema de Fubini, aquilo que se faz é muito prosaicamente pegar numa soma superior e numa soma inferior da função original e fazer umas desigualdades em que se mete aqui uma soma superior relativa a uma certa outra função g e uma outra partição só numa variável. Okay? Em que este g aqui tem a ver com o integral superior que aparece no enunciado do teorema. Integral superior ou integral inferior. Fazer uma coisa desta. Se a função original é integrável, os extremos desta cadeia de desigualdades estão a uma distância pequena. Automaticamente, estes dois que aparecem aqui no meio também estarão a uma distância pequena entre eles. Se estão a uma distância pequena entre eles, aquela condição de integrabilidade funcionará. Portanto, o integral desta coisa existirá.
E, como temos este enquadramento, os valores que vamos arranjar é o mesmo do integral original. Okay? Portanto, a demonstração do teorema de Fubini, à parte de notação um bocadinho pesada, é simplesmente usar esta ideia que nós tivemos aqui também a usar para falar de integrabilidade. Não tem muito mais do que isso. No meio das contas aparecem duas coisas. Se alguém quiser ler a demonstração, aparecem duas coisas de ordem técnica. São estas. Se vocês tiverem duas funções f e g, o supremo da soma é de certeza menor ou igual ao supremo de uma mais o supremo da outra. Para o ínfimo, mesmo analogamente, mas em sentido contrário. Além disso, o supremo, quando vocês estão a considerar uma função de duas variáveis, x e y, pode ser calculado tomando primeiro o supremo em y e depois o supremo em x. Estas duas linhas que eu acabei de escrever são as únicas coisas no meio da demonstração do teorema de Fubini que podem vos deixar espantados com as desigualdades que estão lá. Tudo o resto é notação que impressiona e assusta um bocadinho quando se fez a primeira vez. A ideia essencial por trás é fazer esta coisa que eu estive aqui. Okay? Não vou dizer mais sobre o teorema de Fubini, a demonstração do teorema de Fubini. Quem quiser ver a demonstração, leia, mas espero que com estas observações seja claro aquilo que se está a fazer. Para quem é principiante nestas coisas, pode ficar embasbacado com aquilo e não merece ficar embasbacado. Está bem? Portanto, por hoje é tudo. Até amanhã à mesma hora. Alguma questão? Bom, então, vamos embora. Obrigada. Deus. És, professor.